grave. Só pode ter ganhado na Mega Sena, não sabe. Ganhando na Mega Sena, a gente vai pensar assim: a partir de agora, as pessoas vão gostar de mim, eu vou gostar da possibilidade de ter alguém que tem muito dinheiro perto delas. Vai ser feliz? Tá vendo? Não sei, fica A aí. infelicidade era tudo de colo. Qual foi o nosso último vídeo? Rico. Oi? Sério? A gente não falou das certificações de maneira, não? A gente entrou até, acho que Só faltou isso aí. Legal. Não para quem tem, mas... Legal, né? Aí a pessoa olha assim e faz. Vai acabar com quase nada que tem aqui. Antes de começar, vamos explicar antes do horário. Pessoal, eu estou inocente. Eu ando tão inocente. Quero atenção só para mim, sabe? Dividir. Não. Acabei que eu fui filho único durante 10 anos. Pode. O que vocês pretendem fazer concurso de psicologia? O que vocês pretendem fazer concurso de psicologia? Pronto. Terminei psicologia. Vou fazer o que agora? Trabalhar. Chorar é uma boa alternativa. Outras. Trabalhar. Trabalhar com o quê? Em clínica. criança. Porque você diz assim, trabalhar. Ok. Você vive todos os fazendo. Quer trabalhar? Ainda não sabe qual é. Eu sei. Você? Qual é? Neuro. Você fez medicina, não? Ok. Inclusive, falando nesse assunto, eu tive um embate muito curioso com uma neuro. No caso, não um neuropsicólogo, uma neurologista. Não, vou dar o parecer sobre criança com TEA, etc e tal. Você vai dar um parecer criança com TEA e tal. Mas vem cá. Deixa eu dizer um negócio. Existe diferença patológica ou fisiológica no cérebro de uma pessoa que é do espectro autista? A resposta dela é imediata. Não. Certo. Você não fez psiquiatria, né? Não. Então você sabe que a pessoa tem TEA. Não, mas está no neurodesenvolvimento, você... Mas, querida, você acabou de dizer que a estrutura neurológica de uma criança com espectro autista está ali nas características. Não tem modificação. Então, o que é que você está fazendo aí? Por que não o pessoal de fisioterapia? O pessoal de fisioterapia podia fazer, né? Não, mas é diferente. Diferente como? Se fosse um psiquiatra, eu ficava até calado. Um psiquiatra. Ali tem, dentro do DSM, aquela parte do neurodesenvolvimento. E aí você estuda aquilo. Tem sentido. O psicólogo tem sentido. No caso, o psicólogo clínico, né? Não educacional, não. Clínico. Tem sentido. Ele estuda aquele negócio. Não, você está querendo radicalizar esse negócio, você está querendo monopolizar. Diga.
está querendo monopolizar. Você está dando um laudo sobre uma coisa que você não sabe, desconhece, e que é fora da sua área de atuação. Mas, ou só tinha aquele tipo de Não, era uma medicina, neurologista. Aí ela realmente não tem. por incrível que pareça, é serviço. As pessoas que vão fazer laudos não vamos consultar um neurologista. O neurologista, obviamente, vai para o neurologista, pede um parecer de um psicólogo, pede um parecer de um psiquiatra e ele faz o laudo geral. Que tio? O que você está fazendo aí? Ah, já lavei de roupa. Se levou, digamos, qual seria a atitude correta do neurologista em caso de TEA? Chegou para o neurologista, olha, não sei o que coisa e tal. Você está suspeitando de alguma doença neurológica? Ok, vamos fazer uma avaliação para saber se tem alguma doença neurológica. Não encaminha, porque aí não é da minha área. É a área do professor. Vou dar um exemplo clássico disso em relação a transtorno de pânico. Transtorno de pânico. A maioria das vezes, e um cardiologista procurado. Vai ter alguém que tem um ataque de pânico e pensa que tem problema no coração. Aí chega para ele faz toda a avaliação cardiológica e aí diz: não, mas não tem problema cardíaco. Vou começar a tratar você. Tem sentido? Não. Você é psiquiatra? Não. Um caminho. Não é assunto. Caminha. Chega uma pessoa no meu consultório, ali, bate na porta. Estou passando mal. Meu coração está apertado. Eu acho que eu estou tendo um ataque cardíaco, mas pode ser um ataque de pânico. O senhor me atende e diz que vá na emergência. Vou até com você. Se não for, aí a gente marca. Cada um do seu quadradinho. Eu não vou falar de um negócio que eu não sei. Não é a minha. Eu não sei se é um ataque do coração. Como é que eu vou saber? Você fez a minha mandar. Oi? Você fez a minha mandar. Vai ver que é por isso. Vai ver que é por isso. Fiz a menina andar, se eu fiz um paralítico andar, ataque cardíaco é besteira. Mas é impressionante assim. Mas às vezes já foi falta de informação. Do neurologista? Não, da pessoa que, no caso, seja a mãe, o pai responsável. Eu acho que essa desinformação ela é plantada. O que a gente pode chamar de reserva de mercado. Não, antes o neurologista vai fazer uma avaliação, saber. Professor, mesma coisa se for crise de ansiedade. Tudo. A minha cunhada foi para 3 hospitais esses dias, acabou indo para o particular, porque o médico, ela acabou discutindo lá na emergência, faltou muito escasso. Aí ela foi para o Esperança, e aí eles atenderam ela, medicaram, disseram que era crise de ansiedade, mas fizeram o eletro e fez aquele exame de sangue. Sim, para saber o índice da proteína do ataque Mas não cardíaco. mandou ela procurar. Idiotíssimo. Olha, veja só. Bom, eu vou dizer um negócio para vocês. Psicopatologia é uma cadeira que não tem mais nos cursos de medicina. Não tem. Tem psiquiatria, mas não tem psicopatologia. Dá impressão quando você fala com os médicos recém-formados. Sabe quando você está falando com um recém-nascido? Aquele olhar vago. Vazio, não está falando para nada, para ninguém. Quando você fala com um médico recém-formado, dá essa impressão nítida.
olha o paciente, aí você começa a falar das características psicopatológicas. Aí ele fica. Você é assim. Sabe aquela vontade de feito. Como é o nome daquele Volta para o Futuro? Alô, McFly, tem alguém aí batendo na cabeça? E é esse povo, essa é a parte legal, que vai tratar vocês. Que maravilha. Eu vou morrer. Pra mim tá tranquilaço. O nível das pessoas que vão me tratar ainda vai ser melhor. Embora não seja bom. Que tristeza. Que é o nível das pessoas que vão tratar vocês. Eu estava falando com o Renato, isso tem, acho que foi semestre passado. Renata é a coordenadora. Renata, agora, depois de um tempo, a gente, não, estou passando mal. Eita, vai entrar na emergência. Peraí, quem é o médico que está no plantão? Plano e tal, deixa eu ver o lápis dele. Vou morrer na calçada, é melhor. Se eu entrar na emergência, ele tem que me tratar. Se eu ficar na calçada, não. Então eu fico na calçada, morro. De boa. Aqui. No nível de, sabe, ignorância, estupidez, imbecilidade do último. O sujeito chega, estou passando mal, estou tendo ataque cardíaco, estou sufocando, etc e tal. Chega o médico emergencista, eletro, proteína, via aérea, pressão arterial. É típico. Batimento cardíaco. 90, 100. Pressão arterial. 16, 14 por 8 por 7. Típico. Oxigenação. 98, 99. A crise de ansiedade. Aí o médico vai dizer o quê? Olha, não é um ataque cardíaco. Primeiro ponto. Você não vai morrer. Já era. Isso é uma crise de ansiedade. Já, segundo ponto legal. Terceiro, acho bom você procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, porque isso pode ser só uma crise ou pode ser algo que se prolonga. É muito fazer isso. É muito, é demais realmente um esforço hercúleo, né? É Sísifo empurrando a pedra sem montanha acima. Não. Mesma coisa. Chega o paciente, tem umas crises de ansiedade, uns negócios, bate. Aí você olha que o paciente e faz. Ok, tudo bem. Qual foi a última vez que você fez uma bateria de exames? Sangue, urina, fezes, né? Eco, eletro, qual foi a última vez? Não, nem me lembro. Ok. Seria bom fazer? Porque uma coisa, veja, é o indivíduo ter ataque de ansiedade. Outra coisa, o indivíduo ter um ataque de ansiedade quando ele tem uma morbidade cardíaca. Se o indivíduo tem uma crise de ansiedade, se ela tem uma crise de ansiedade, a probabilidade dela ter um infarto durante a crise de ansiedade é lá embaixo. Mas você vai apostar a vida do seu paciente nisso? Dá uma revisada, etc e tal. Porque o sujeito lá do outro lado da linha, tá morrendo, não, isso vai passar, é tranquilo. Aí o paciente, morre. Não pela ansiedade, mas porque ele tem uma ansiedade, aumenta a pressão, aumenta o batimento cardíaco e ele já tem uma obstrução coronariana, uma má formação do coração. Aí ele morre. Custa você pensar nas variáveis? Custa. Aliás, não é à toa que o nome do curso é curso superior. Você espera de você uma atitude
que não é média do ensino médio. É superior. Quanto mais organizado for a sua cabeça, melhor para o seu paciente. Estava discutindo com o professor do novo período ontem à noite. Tem um número de variáveis que a gente não consegue alterar. Nós, psicólogos. E no caso dos clínicos em específico, que a gente estava discutindo na aula de psicossomática. Cutting, o nível de psicólogo. Em psiquiatria, isso tem um nomezinho específico no DSM. É autolesão não suicídio. É um nome bonitinho para a mesma coisa. Fatores que pioram a situação de quem se corta. Boa relação familiar. A gente consegue alterar essa variável. Capacidade de articulação e verbalização de sentimentos. A gente consegue lidar bem com essa variável? Não, a gente não consegue alterar. O indivíduo ou ele é extrovertido ou ele não é. Ou ele consegue dizer exatamente o que ele sente ou não. A gente não consegue alterar essa variável. Rede de amizades. Quando ele tem uma boa rede de amizades, a probabilidade ou a progressão do sujeito é bem melhor. A gente vai conseguir fazer com que ele tenha ou não tenha amigos. É uma variável que a gente não consegue lidar. São coisas que podem melhorar ou piorar a evolução do quadro dele. São variáveis que a gente não controla. Quais são as variáveis que a gente controla? Aí a gente tem que se mexer. Laço teórico. Aí depende só do terapeuta. Quanto mais você estuda, melhor terapeuta você é. Desvinculação de questões que são próprias. Trabalho pessoal, psicoterapia. Quanto mais tempo e mais profundidade você tiver no seu trabalho pessoal, de psicoterapia próprio, melhor terapeuta você é. Essa variável você controla. Disponibilidade para com o paciente, empatia. Essa variável você controla. Então, curiosamente, você mexendo nessas variáveis, o seu paciente vai ter uma evolução melhor. A discussão ontem foi no seguinte sentido, no novo período. Existe psicoterapia, existe terapia, existe conselho e até aquela velha conversa de bar. Todas elas podem surtir efeitos positivos do sujeito. O indivíduo está agoniado, angústia, e aí chega outra pessoa que está no ponto. Aí o sujeito, rapaz, não sabe o que aconteceu. Do nada. Não sabe o que aconteceu. Aí o sujeito vai ser educado e diz: e o que foi? Aí o sujeito conta as mazelas da vida dele. Não, porque... Aí o sujeito responde com aquela frase que é definidora. Depois de ouvir as mazelas, ele faz: é difícil, né, velho? Curiosamente, essa frase imbecil pode surtir um efeito positivo na vida do sujeito. O cara diz: é difícil. E ele se sente melhor a partir dali. Veja, o negócio não tem nada a ver. Só o fato de ter escutado e ter respondido alguma coisa já melhorou a vida dele. Mas qual a probabilidade de melhorar a vida dele? Isso aí é difícil, né, velho? A probabilidade de você melhorar a sua vida de maneira significativa é pequena. Lá do outro lado, lá no outro polo, tem a psicoterapia, que tem a melhor chance de melhorar a vida do sujeito. É 100%. Mas garanto que é melhor do que é difícil, velho. Melhor do que o conselho. Eu acho sensacional. Muitas vezes,
Você está lá fazendo a psicoterapia e aí o paciente vai contar uma coisa e faz assim, diz, mas o que a pessoa me aconselha? Aconselhar? É. Quem dá conselho é conselheiro, eu sabe, eu sou psicólogo. Óbvio que eu não vou dizer isso. Na cabeça é um flash, assim. O que eu digo é, veja só, eu não estou na posição de dar conselho, porque eu só posso dar conselho para mim. O que é bom para mim, não necessariamente é bom para você. Na minha vida, eu tomaria uma determinada tipo de decisão. Mas como eu não tenho a sua vida, quem é o melhor conselheiro de você é você mesmo. Eu posso te ajudar a pensar nas variáveis, mas você é o melhor conselheiro de si mesmo. Com isso, no mínimo são 2 coisas para a ajudada só. Ele vai arranjar a melhor solução, porque afinal de contas é ele que vai tomar a decisão. E 2, ele não vai ter a ideia que ele depende de alguém para tomar decisões. Ele é autônomo. A independência é a melhor coisa que o psicólogo pode oferecer para o paciente. É algo parecido com um professor, é algo parecido com um pai ou mãe. Isso, esse é o ponto. O que é que eu quero, por exemplo, de vocês? Eu quero que vocês saiam daqui. Eu quero que vocês fiquem presos na faculdade? Não. Eu quero que vocês se formem, vão trabalhar, desapareçam do mundo. Eventualmente a gente se encontra, vocês vão olhar, professor, aí o velhinho. É isso. Lembra de mim? Quem é você? Professor Marcelino. Ah, eu, Marcelino, não é. Sabe? É o que eu quero, é o que os pais querem, ou pelo menos os bons pais querem. Que o filho seja independente deles. Desapareça. Quer casar? Me lembro de minha mãe. Eu disse, mãe, vou casar. Já estava na hora, já 30 anos na minha casa aqui. Não. Vaza. Aqui no meu pé. E, para isso, é necessário que vocês consigam se sustentar. Sabe andar de bicicleta? Muita gente hoje em dia não sabe andar de bicicleta. Mas, na minha época, chegava o pai, a mãe, comprava uma bicicleta de rodinha para você. Aí você ia andando na bicicleta de rodinha. Aí o que o pai e a mãe faziam? Pegava a rodinha e aumentava a ondulação. Para você começar a ter o equilíbrio, treinar o equilíbrio. Mas vejam, o pai barra mãe barra avó responsável. E gradativamente dando uma independência para você na medida que você consegue. Depois de um tempo, o que é que se fazia? Tirava uma das rodas. Até que chegava o dia que ele fazia, ele e ela fazia. Aí a menina era assim, bora, eu vou com você, vou segurando aqui a cela. Aí ia correndo. Aí o menino. Não, valeu. Aí quando ele toma consciência que ele consegue andar sozinho. É isso. É isso. A gente está aqui, que período? Terceiro. Está ruim? Vai piorar. Se você chegar lá na clínica, o supervisor de vocês vai dizer, por que você fez isso? E ainda vai jogar na tua cara. Você sabe que a responsabilidade do seu paciente é sua. E é.
pelo menos ainda tem um supervisor. Quando você se forma, você não tem a desculpa de dizer eu sou estudante. Quanto mais você souber, mais equilíbrio você vai ter na bicicleta. Tranquilo? Não é bonitinho? É por isso que, olha, para você é fácil. Professor, faça um trabalho. Trabalho dá um trabalho danado. Se seu paciente se matar, se você fizer um trabalho, ele volta? É sobre isso. E aí você vai lidar com as suas variáveis. Você vai evitar que seu paciente se mate? É impossível você evitar que seu paciente se mate. Mas você pode diminuir bastante as probabilidades. Estudando o máximo possível. O máximo. O máximo que você puder. Vou ver o seu paciente. Que pena. E vai ser isso. Você vai pensar nisso alguns dias. Você vai, depois do treino, esporadicamente pensar nisso. Mas, na sua cabeça vai ser assim. Eu não podia fazer nada além do que eu fiz. Agora, quando você não é um bom estudante, mesmo depois de formado, a sua cabeça vai ficar aquele: será que eu não podia ter feito alguma coisa? Será que eu não sou tão treinado? Fica. E aí, para tirar esse grilo falando dentro da sua cabeça, é um negócio complicado. Bem complicado. Dependendo da... Se você é psicólogo clínico, se você é médico clínico, é a mesma coisa. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz todos os procedimentos de maneira correta? Os médicos, de maneira geral, eles se culpam por não estudar o suficiente. Isso, não sei se você já percebeu, mas muitos médicos são gananciosos. E aí, quando eles se formam médicos, eles querem ganhar um dinheiro que a medicina não dá. Vou voltar a dizer, eles querem ganhar um dinheiro que a medicina realmente não dá. Médico não é rico. Essa é a regra geral. O médico ganha bem, mas não é rico. E aí, quando eles se formam e percebem isso, o que é que eles vão fazer? Eita, vou pegar um plantão na segunda, 24 horas. Beleza. Aí faz. Tá pouco dinheiro, vou pegar um plantão na terça. Aí vira 24, 48. Aí tem o consultório. Aí faz. Plantão na sexta pro sábado ia ser legal. Aí pega o plantão da sexta pro sábado. Além dos consultórios dele, além de. Vai estudar que horas? Vai se atualizar que horas? Quando estiver morto de cansado, quando chegar em casa do consultório? Aí quando morre um paciente, ele fica. Será que se tivesse tempo de estudar? Será que eu não estava cansado demais para tomar aquela decisão? Será que... Aí o que é que faz? Eles têm acesso a drogas, não tem? Preciso dormir. Enche uma tigela de Rivotril, como se fosse sucrilho, bota ali, dorme. Triste, mas verdade.
Eu acho que eu estudo o suficiente. Não estou mal. Não estou mal. Eu acho que eu leio o suficiente. Queria ter mais tempo. Mas tem uma coisa chamada boletos, que é um negócio sério. Aí eu preciso. Mas dá organizado. Tem uma leitura razoável. Tem uma formação razoável. Resolvi me formar num lugar assim bem, que exigia muito, puxava muito, né? Tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado. E, sabe, nível obsessivo, o ritmo é forte. E aí você continua no ritmo. Tem dificuldades? Tem, óbvio que tem dificuldades. Né? A minha formatura de psicologia foi, eu estava trabalhando. O meu mestrado, estava trabalhando. O meu doutorado, estava trabalhando. Mas aí você aperta, sabe? Aquela apertada no ritmo. Ok, é durante o tempo. E agora é só continuar. Terminei o doutorado, terminei. Mas aí você fica. Aí eu já entrei em contato. Né? E o pós-doutorado? Aí a coordenadora do programa. Bom, você entra em contato com um dos professores do quadro e concorre. Tá, beleza. Já está tendo aí, tá? Pode entrar, tá. Quanto mais você souber, melhor para o seu paciente. Quanto mais você souber, melhor para o seu paciente. Inclusive dessas misérias que a gente vai falar aqui. Tranquilo? Vamos começar a falar sobre doenças demenciais. Qual a característica principal das doenças demenciais? Esse aí é sintoma. Vamos na origem do sintoma? Degeneração neurológica. Exatamente. Se vocês olharem, eu coloquei uma imagem de comparação entre um cérebro normal e um cérebro com Alzheimer. Para vocês terem uma ideia do tamanho da perda de células neurológicas. E aí vocês sabem, né? Que é a célula neurológica que faz a função. E na medida que o indivíduo perde neurônio, ele perde função. Se o sujeito perde células da área motora, ele vai ter dificuldade de mobilidade. Se ele perde células da parte da memória, ele vai ter problema na memória. Se ele perde células da área da percepção, ele vai ter problema na percepção. E assim sucessivamente em relação a diversos elementos. Eu e vocês, uma mesa de bar, cerveja, tirar gosto, música ruim, gente falando alto, coisas desimportantes,
Cheiro de vômito. Tá sentindo? Sempre tem esse cheiro de vômito. Que mano. Se a gente estivesse lá, eu ia dizer para vocês que doenças demenciais estão classificadas em doenças psicológicas. Uma doença física atinge fisicamente os neurônios. Por que está classificado, por exemplo, na área da psiquiatria? Tem sentido. Uma característica da doença psíquica é que ela é psíquica, ela não é física. Vamos dar um exemplo disso. O indivíduo tem um AVC e por conta do AVC ele perde a fala. Isso é doença psíquica. Mas não tem um efeito no comportamento. Ele deixa de falar. E por que ele não é classificado como uma doença psíquica? Aí você vai dizer, porque é do corpo, é um AVC. Concordo com você? E se o cérebro começa a implodir, como no caso das demências várias? Por que isso é uma doença psíquica? E aí os médicos vão dizer, por que nós das nossas cabeças acabaram dizendo que tanto que as doenças demenciais são a exceção à regra das doenças psíquicas. Doença psíquica não tem alteração neurológica, não tem alteração corporal. Todas as doenças psíquicas não têm alteração corporal, à exceção das doenças demenciais. Se você pega o cérebro de um esquizofrênico, o cérebro de um ansioso, o cérebro de alguém do espectro autista, o cérebro de alguém que tem bulimia, o cérebro de alguém que tem piromania, uma compulsão para tocar fogo nas coisas. Você pega esses cérebros, comparar, eles são virtualmente iguais. Porque nenhum cérebro é igual ao outro. Mas eles não têm alterações que justifiquem qualquer tipo de doença ali presente. O neurologista, analisando o cérebro de alguém, não pode dizer que ele é esquizofrênico, não pode dizer que ele é etc, etc, etc. Mas o neurologista, analisando o cérebro de alguém que tem demência, ele vai dizer, ó, aqui, ele não precisa nem ver o paciente, curiosamente, a depender do avançar. Ele, no exame da imagem, ele pode identificar, esse aqui tem uma doença demencial. Há literalmente uma alteração no cérebro. Literalmente, uma alteração no cérebro. Se vocês perguntarem o que causa especificamente essa alteração, essa diminuição cerebral, ninguém vai conseguir responder vocês de maneira efetiva. Agora, como tudo tem exceção, foi possível identificar, no caso de um tipo de demência, um fator determinante para a ocorrência. Eu não coloquei aqui porque é uma síndrome bem rara, chamada demência de Huntington. A demência de Huntington tem um gene específico que é determinante. Se você tem esse gene, você terá doença de Huntington. Uma quase exceção é o Parkinson. Por que quase exceção?
Porque tem um gene que é predisponente para o Parkinson. O que é que você quer dizer com isso, Marcelinho? Vou dizer o que eu quero dizer. O indivíduo que tem esse gene, ele pode ou não ter Parkinson. Mas o indivíduo que não tem esse gene, jamais terá. Então, digamos, eu tenho dúvida se eu posso ter Parkinson. Aí o que é que eu faço? Eu faço um exame genético. Não vale a pena. É caro e... faço esse exame genético. Não tem esse gene? Já sei que não terei. Mas se eu faço o exame e tenho o gene, significa dizer que eu posso ter ou não. Posso passar a vida todinha, nada. Mas pode ter algum momento da minha vida que eu começo a parkinsonizar. Isso é possível. Então esse gene, no caso, ele é um predisponente. E como é gene, é passado pela família. Geralmente, pessoas que têm Parkinson, alguém na família, principalmente em linha direta, tem. Pai, mãe, avô, bisavô. Tá lá. Só isso. Em algum momento, isso pode eclodir. Filhos de pessoas que têm Parkinson têm uma probabilidade maior de ter Parkinson. Como é que sabe o que é criativo hoje? Ninguém sabe. Tem alguns fatores de estudo de comportamento que dizem que algumas coisas corroboram, outras não. Por exemplo, corrobora para que você tenha Parkinson. Você não tem atividade física. Corrobora para que você tenha Parkinson. Você não tem atividade intelectual. Corrobora para que você tenha Parkinson. Você tem uma vida estressante ou um ambiente estressante. Corrobora para que você tenha Parkinson. Uso de drogas das mais diversas, inclusive as lícitas. Se você tem esse gene e tem esse combo do sou sedentário, como mal, sou estressado, fumo, bebo, o máximo de intelectualidade que eu posso ter é TikTok. A probabilidade está contra você. Bem contra. Por outro lado, se você não tiver o gene, o máximo que você pode fazer tendo esse tipo de atitude é ser um imbecil e pode ter outro tipo de doença. Essa questão genética se estende até quantas gerações, professor? Você teve o gene, você pode não passar o gene. Então, por exemplo, digamos que eu tenho o gene. Ainda bem que não. Mas digamos que eu tenho o gene. Mas eu e minha esposa tivemos um filho e ele pegou, não o meu, mas o dela. Morreu. Acabou-se. Agora, se nessa mistura o meu gene for, aí vamos ver. Pode ser ativo? Pode, ele pode ter Parkinson. Pode ser inativo? Ótimo, ele não tem mais. É possível que o meu neto tenha. Tranquilo? São as exceções do ponto de vista genético. Quando alguém fala, alguém que faz para vocês, por exemplo, um psiquiatra imbecil, que no futuro de vocês diga assim, você sabe não, mas a esquizofrenia tem um fator genético. Aí você olha para eles com um sorriso nos lábios, mostrando a sua dentadura nova, e diz, mas qual é o gene? E é nesse momento que você vai se divertir. Porque vai ser o momento que ele vai dar pausa, vai gaguejar, vai titubear, e vai dizer qualquer outra coisa, menos um gene específico. Ele disse, não, mas filho disse, qual é o gene? Você disse que é genético.
Genética é um gene. Qual é o gene? Não, mas veja, a probabilidade, querido, probabilidade não é gene. Você pode dizer que filhos de esquizofrênicos podem e tem a maior probabilidade de ter filhos de esquizofrênicos. Isso você pode dizer, mas genético, você não pode dizer não. E quando você diz filhos de esquizofrênicos têm maior probabilidade de ter filhos de esquizofrênicos, aí o que é que você está dizendo? Você está dizendo que o ambiente vai ter influenciado. Ele pode, devido à sua desestrutura, influenciar na formação da estrutura da criança. Sabe, não, mas filhos que foram criados e esquizofrênicos que foram deslocados para a adoção pode ser um fator, pode ter propiciado isso? Pode. Cala a boca. São todos adotados que têm esquizofrenia? Não. Mas você pode descartar? Cara, antes de abrir a boca, pensa. Faz esse favor para mim, para a humanidade. Voltando às doenças demenciais. Eu coloquei duas para vocês aqui, mas são várias. Eu coloquei as duas de maior incidência. A de maior incidência, Parkinson, e a de menor incidência, depois dela, mas ainda de maior incidência, em segundo lugar, que é Alzheimer. Por sinal, eu acho isso uma maldade terrível. O sujeito estuda, o sujeito se acaba de estudar, descobre as características, descobre uma doença, em homenagem a esse sujeito, o nome da doença é o nome dele. É feito homenagem ao sujeito e coloca o nome de presídio. Ó, presídio Aníbal Bruno. Aníbal Bruno está se sentindo muito homenageado. São só essas duas? Podem dizer, não. Existe Huntington, existe Pick. Essa é bonita de dizer. Klaus-Jacob. É uma outra doença demencial. Tem uma doença demencial que pouca gente conhece, que é uma doença demencial derivada do HIV. Indivíduo que tem HIV e que faz o tratamento e que sobrevive ao HIV durante muito tempo, tem uma probabilidade de desenvolver uma doença demencial específica, que é bem desconcertante. Então, para aquele colega de vocês mais jovens, tem essa história. Porque na minha época, e essa é a vontade de ser velho, usar essa expressão, na minha época o indivíduo pegava HIV e morria rapidinho. Depois do diagnóstico, não durava 2 meses. Ou morreu. Infecção generalizada, pneumonia, diarreia, infecção intestinal. Morria-se muito, assim, porque não tinha sistema imunológico. Depois começaram a surgir alguns tratamentos à base de antibióticos específicos. Né? Foi aí onde surgiu o Cipro. E o indivíduo durava 1 ano depois do diagnóstico. Depois disso, houve uma combinação de medicamentos que ficou conhecido como AZT. E aí, sobrevida significativa. Depois do AZT, e que teve uma sobrevida significativa, inclusive reduzindo a carga viral ainda detectável no sangue, as pessoas tiveram uma sobrevida significativa mesmo, sabe? A pessoa nem lembrar que tem HIV. Só os efeitos colaterais, você vê que são terríveis, mas, enfim, tinha uma sobrevida. Hoje em dia já não é mais um AZT, já é um combinado diferente. Quando isso surgiu, foi mais ou menos na geração de vocês, mais jovens. E aí vocês perderam o medo do HIV. Antes, a pessoa da minha geração era
Se você transar sem proteção, tem a probabilidade de você morrer. Literalmente. Você vai morrer. Então todo mundo só preservativo e às vezes nem transar. Fazia, opa, tudo bem? Tá, vou pra casa me masturbar, um abraço. Muito mais seguro. Mas depois do AZT, na cabeça de vocês acabou aparecendo assim em questão. Não, mas se eu pegar HIV tem tratamento, então só dessa vez, esquecendo que com o tratamento, com AZT ou com esse mais novo, o indivíduo cedo ou tarde vai precisar de um transplante de rim, cedo ou tarde ele vai precisar de um transplante de fígado, cedo ou tarde ele vai precisar de um transplante de coração, cedo ou tarde ele pode ter uma doença demencial severa. Dito isso... Qual é essa doença, professor? O quê? Consequente do HIV, né? Precisa... É uma doença... O nome é muito difícil. Doença demencial derivada do HIV. Obrigada. Dentro dessa perspectiva, é melhor evitar. O uso preservativo é ótimo. Tem um parceiro fixo, confiável. Custa nada. E ainda é mais divertido. Pois bem, voltando às demenciais Parkinson, a incidência varia, mas a média mundial das doenças demenciais gira em torno de 60%. É uma faixa de 55 a 65, dependendo do país. Mas, média, vai na linha dos 60% das doenças demenciais. Parkinson, ela surge um pouco mais cedo que Alzheimer. O indivíduo já é maduro, mas não é idoso quando o Parkinson surge. Uma das características típicas que o indivíduo começa a perceber, mesmo sem conversar com o paciente, é o que se chama de movimento parkinsoniano. Quando o sujeito está sem movimento, quando ele está em repouso, um percentual dos indivíduos que têm Parkinson, não todos, tremem as extremidades. Então, se o indivíduo está parado, as extremidades, mãos, pés e queixo começam a tremer. Então, o sujeito está aqui, essa mão está parada, ela começa. Mas se ele pegar uma caneta e for escrever, ele não treme. Ele só treme se estiver em repouso. Se ele estiver falando, a boca dele não treme. Mas se ele para, a boca fica tremendo. Esse sintoma é sempre? Não. Nem todos os casos são assim. Mas um bom número de casos é assim. Tranquilo até aí? Professor, eu gostaria de saber que fatores de correlação são esses para o volume da demencial. O que seria essa correlação, esses fatores de correlação? Bem, para o caso de Huntington, não tem correlação. É o gênero. Mas tem alguns fatores gerais que podem propiciar doenças demenciais. E que a gente não sabe de onde vem. Nos outros casos, fora Parkinson e Huntington. A gente não sabe de onde vem. Por que aparece? A gente não sabe.
Ambientes estressantes propiciam doenças gerenciais. Viver num lugar que é barulhento, viver num lugar que tem engarrafamento, viver num lugar que tem poluição, viver num lugar que tem incerteza, viver num lugar que tem violência, viver num lugar, ou seja, onde a gente vive. É um fator que propicia doenças gerenciais. Outro fator, não é bom? É bom. Outro fator que propicia é uma alimentação ruim. Por alimentação ruim, eu digo ou falta de alimentação, principalmente na fase gestacional, a mãe que não se alimenta direito durante a... Tem mãe que faz o seguinte: se não, eu não quero engordar durante a gravidez. Aí faz uma espécie de dieta durante a gravidez. Ela está ferrando o sistema neurológico da criança. Não, mas eu quero ficar uma grávida, mas eu quero ficar uma grávida fit. E aí, quando eu der a luz, já vai ser mais fácil para eu recuperar meu peso anterior, a custo do sistema nervoso do seu filho. Deixa claro. A alimentação durante as fases do crescimento da criança é crucial também. Lá na frente, o tipo de alimentação que ele tem. Se o tipo de alimentação do indivíduo é rico em gordura, por exemplo, o indivíduo come muita proteína gordurosa. Abacate não, geralmente de natureza animal. De natureza animal. Mas abacate, de uma maneira geral, se deve comer moderadamente, né? Porque tem gordura. Mas a gordura do abacate, curiosamente, ela não é tão prejudicial quanto a gordura animal. Tem peixe gorduroso? Tem peixe gorduroso também. É por isso que quando você coloca proteína na sua alimentação, você coloca num percentual. Proteína é uma parte do seu prato, ele não pode ser o seu prato. O indivíduo vai para uma churrascada, só come carne. Se ele fizer disso um hábito, não de nos finais de semana comer uma churrascada, mas de comer uma churrascada grande parte da semana, se ele não morrer do coração, ele pode estar afetando o sistema nervoso central. Falamos da alimentação, não falamos? Ótimo. Então tem outros fatores, como por exemplo a atividade física. O indivíduo que pratica atividade física tem uma menor probabilidade de desenvolver Alzheimer. Hábitos sequenciais. Então tem que ter uma certa porcentagem de proteína, gordura saudável animal. Sim. Na alimentação para poder evitar, digamos assim. 20% ou menos. 20% da alimentação ou 20% de chance? 20% do prato ou menos. E se for menos de 20%, você tem. Faz bem, gordura faz bem. Gordura é essencial. Assim como proteína animal. Se você diminui, não quero comer proteína animal por diversos motivos. Pode ser inclusive motivações éticas, vai ter que matar o bichinho. Então eu não quero. Ok, então você tem que arranjar um substituto vegetal para colocar ali a título de proteína. Porque proteína e gordura são essenciais. Proteína é essencial porque sem as proteínas a gente não repõe o que é retirado do corpo, do ponto de vista da estrutura. E a gordura é uma fonte de energia extremamente útil. Se açúcar é energia concentrada, proteína é energia concentrada. Quando você come uma pequena quantidade de gordura, equivale a você comer não sei quanto de açúcar. Então,
Então é muito útil. Muito útil. É evidente que Para quem teve ataque cardíaco, para quem tem problema coronariano, quem tem problemas, etc, etc, etc. Aí é você controlar a relação HDL e LDL. Um entope e o outro desobstrui. E sabe como é que você faz para aumentar o colesterol bom? Atividade física. A atividade física faz aumentar a gordura boa. Logo, atividade física, além de ser bom para o sistema circulatório, é bom para a cabeça. Atividade física não significa dizer você ir para a academia, não, pessoal. Isso é importante. Se a gente está no terceiro andar, sobe de escada. Não está tão distante, vai a pé. Uma coisa impressionante que as pessoas até podem achar espantoso. Enfim, sexo. É uma atividade física. Não é só bom para o corpo, não. Faz bem para a cabeça também. Seja acompanhado ou só. É uma atividade física. Tranquilo? Continuando. Além da atividade física, atividade intelectual. Quem lê, quem resolve problemas, quem tem a atividade criativa, diminui a probabilidade de ter doença demencial. Sabe aquela sua tia-avó com um chale na cadeira de balanço fazendo crochê? Não é a repetição do movimento do crochê, mas o que ela está imaginando fazer com cada ponto que ela dá para a peça geral. Essa projeção do que ela vai fazer diminui a probabilidade dela ter Alzheimer, porque é uma atividade criativa. Ela está pensando, enquanto ela está ali, ela está dizendo: daqui eu vou fazer uma sequência dessa cor, porque no final vai ficar assim, assim, assado. É essa projeção que faz com que ela diminua a probabilidade. E aí, essa atividade criativa vale para qualquer coisa. Vale para interações com as pessoas, que você dá uma resposta jocosa. Vale para pintura, vale para instrumento musical, vale para, enfim, escrever poesia. professor, tem algum nome que se dá para pessoas que não conseguem fazer projeção de coisas? Como assim? Como o senhor falou mesmo aí, a vovó fazendo crochê e está imaginando a toalha de renda. Tem pessoas que têm essa dificuldade de imaginar coisas, de criar um cenário na mente. Eu já ouvi uma vez alguém falar sobre isso. Eu posso pensar no pensamento concreto. O pensamento concreto é um pensamento voltado para a... Eu vou usar o termo da gramática. Pessoas com pensamento denotativo. É só o que ela vê, que ela ouve. E não o que pode ser, como poderia, ou figuras de linguagem, ou. Você que tinha levantado a mão aí atrás. Ok. Esses fatores são fatores de correlação. Então, esse tipo de atividade faz com que... Agora, eu preciso ter cuidado com... Toda vez que a pessoa fazer o exercício físico, o fator correlacionista, porque talvez ela vá viver mais do fator físico. É exatamente o que eu ia falar. É preciso ter cuidado com correlação. Como eu disse para vocês em outros dias. Tudo são probabilidades, né? Isso. Não é que vai acontecer. Não é que vai acontecer. O indivíduo pode ter uma vida miserável, ser um idiota,
ter atividade física, comer fruta do glutão, etc, etc, etc. E não tem nada disso. E o indivíduo pode fazer tudo isso e ter. Por isso que é preciso ter muito cuidado com correlação. Tranquilo? Obrigada. Não dificulta não, a sua vida fica muito mais colorida, inclusive, quando você faz todos esses fatores. Mesmo que você venha desenvolver Alzheimer depois, e que você não lembra da vida legal que você teve, mas você teve uma vida legal. Eu tive um vizinho. Ainda bem que não há Alzheimer, não. Não. Ainda bem. Eu tive, eu eita. Eu tive um vizinho, 83 anos, ele estudava. Fez aquele programa EJA que tem, né? Só para não ficar sem fazer nada. Aposentado, aquela coisa toda, ele bem ativo. Ele faleceu ano passado. E no último ano, os últimos meses dele, ele teve o Parkinson. E todo mundo ficava, poxa, ele era tão ativo, como é que pode? E ele caiu mesmo. Eu creio que foi assim, questão da idade, porque ele realmente era ativo. Ele andava, ele estudava, ele fazia tudo. E quando ele caiu, foi cair mesmo assim, já nos últimos meses, para morrer. E teve o Parkinson, que ficou uma interrogação de todo mundo, querendo saber como era que ele, tão ativo, e teve o Não Parkinson. impede. Não impede. Eu lembrei dele assim, né? O senhor falou. Não é. Que ele um fazia fator, caminhada, assim. tudo isso, né? Aí Não é um quando o senhor fator. falou. Tem um colega de trabalho da minha esposa que tinha uma babá que ficou com ele, e ele cuidou dela. A mulher tinha mais de 100 anos. Fumava desde os 15. Aí ficou mal, leva para o hospital, o pessoal disse, pronto, vai morrer. E mal, e ela xingando os médicos. Por quê? Porque ela não podia sair nem no corredor para fumar. E aí quando ela teve uma melhora, os médicos não, vão dar alta. Aí ela disse, enfim. Aí saiu, quando saiu a Bíblia, o que foi fazer? Exatamente. E tem gente que nunca passa perto sequer de um cigarro, nem de alguém fumando, câncer de pulmão. Teve um negócio que aconteceu na Federal muito curioso. Um professor querendo convencer o outro a parar de fumar. Aí pegou um pulmão, lá na sala de anatomia, pegou um pulmão de alguém que morreu de todas as causas. Não sei se você já viu o pulmão. O alvéolo ele é bem rosado. Não fica tanto no morto, né? Mas, enfim, botou lá e pegou um pulmão de um fumante, cheio de nicotina. Ele é acinzentado para preto, cheio de efizema, sabe? Aí botou os dois assim. Aí chamou um colega professor. Disse, olha, vai continuar fumando? Olha aqui, ó. Olha o outro. Aí ele olhou para os dois e fez, ó, mortos. Só que a questão é a probabilidade. Quem fuma tem a probabilidade, por exemplo, de desenvolver câncer em 20 anos de 50%. Na medida que vai passando mais 5 anos, vai aumentando 25% de chance sobre os 50%. Então, a probabilidade vai agindo contra você. Pode ser que você fique no 0,0000001 que não tem que fumar até a morte. Pode. Você quer apostar nisso? É como eu estava dizendo para uma aluna do ponto de vista da epidemiologia na aula passada. Eu olhei para ti, uma aluna que é ótima em psicanálise. Aí eu fiz assim, pessoal, vamos pensar que 2 pessoas vão fazer prova de psicanálise. Eu e fulana. Elisa. Eu e Elisa. Quem vai ter a nota maior? Aí o pessoal riu. Mas não é possível que seja Elisa? É possível que seja Elisa. Vários fatores podem influenciar e ela tirar uma nota maior, não pode? Pode. Pode sim.
Vocês apostam nisso? Aí os caras, pois é, estudar epidemiologia nesse sentido. Você vai dizer assim, não, é possível que, mas eu não descarto a possibilidade. Neste caso, apostar em não ter câncer não é uma boa aposta. A probabilidade está contra você. Pois, alguns fatores aqui no Alzheimer. Aliás, a gente está falando de parte. Após os 40, o indivíduo é um jovem senhor, uma jovem senhora, perda de memória, dificuldade de resolver problemas, preocupação com eventos ocorridos há muito tempo, dificuldade de responder ao ambiente com velocidade e precisão, diminuição de espontaneidade, ansiedade, paranoia, psicose, são comuns no fim da doença. Curiosamente, a perda de memória e o movimento Parkinson... Oi? A perda de memória, ela pode causar alguns outros sintomas que são derivativos. Como assim? Se você perde a memória, significa dizer que você vive no passado. Digamos que vocês perdessem as memórias, no caso de vocês, de 15 anos atrás, e hoje há 15 anos. Alguns de vocês iriam virar bebê, não iam? Criancinhas de 5 anos, 4. Alguns de vocês iam, porque a memória é o que nos faz. Então a preocupação de vocês seria a preocupação de uma pessoa de 20 anos? Não, se você perder a memória de 15 e você tem 20, a sua preocupação é de uma pessoa de 5. Se você tem 40, 45 e perde a memória de 10 anos, você vai dizer, eita, eu tenho que ir para o estágio. Eita, eu tenho que ir para o trabalho. Eita, eu tenho que ir para a faculdade. Quando na verdade isso já foi. Porque você perdeu a memória de um determinado período. Então, preocupação com coisas do passado são nesse sentido. Às vezes o indivíduo perde tanto a memória que olha para a filha adulta e diz, é a esposa. Porque ele não tem condições de lembrar o tempo que passou e ele não tem uma filha daquele tamanho. E ele olha para a esposa e faz, será que é a esposa? Me casei com alguém tão velha, no caso do marido, ou eu me casei com alguém tão velho, no caso da esposa? Não vai lembrar. Dá para entender o que eu quero dizer? Então, são elementos derivativos. O caso da paranoia é exemplo clássico. Imagine que chega alguém que você nunca viu ou que você não conhece e diz, vamos tomar banho. O que é que você vai fazer com essa pessoa? Sai pra lá. E se a pessoa insiste, você vai dar porrada, não vai? Tem sentido, não tem? Só que essa pessoa que você não está reconhecendo é seu filho. Essa pessoa que você não está reconhecendo é sua esposa. Essa pessoa que você não está reconhecendo é seu marido. E aí alguém está querendo me prejudicar, alguém está querendo que essa pessoa... A paranoia, muitas vezes, não é fruto da paranoia per si, mas da falta de memória. É uma derivação da falta de memória. Até aí, tranquilo? Então a falta de memória influencia no sentimento, né? Perfeito. Esse aqui é um ponto que a gente vai aprender, ou pelo menos a tendência é essa, em psicopatologia. Existem funções psíquicas e elas estão todas interrelacionadas. Exemplo disso. Aprendizagem. O indivíduo pode ter um déficit na aprendizagem, não pode? Pode. Mas, se o indivíduo não dormiu direito, a aprendizagem dele é boa, então o problema não é na aprendizagem, é na consciência. Se o indivíduo está ansioso, ele consegue aprender direito? Então o problema dele não é na aprendizagem, é ansiedade. Dá para entender onde eu quero chegar?
Então, uma coisa depende necessariamente da outra. Você não pode manter a atenção sem consciência, você não pode manter a atenção ansioso, você não pode manter a atenção. E aí? Dizem que eu sou o titular da cadeira, dizem. Até porque eu fiz doutorado nesse negócio, né? Aí ajuda um bocado. Psicopatologia fundamental e psicanálise. Nome pomposo, né? A minha área de pesquisa. Psicopatologia fundamental e psicanálise. Dá a impressão até que é um negócio importante. Professor, no caso do Parkinson, você pode começar a desenvolver a partir de um acidente? Difícil. Eu não tive, sofreu um acidente de moto e logo após ele começou. Aí, Pode ser que seja coincidente. ou ele já tinha lá urgência, né, e ligou. No caso, seria o seguinte, ele já estava desenvolvendo, e depois do acidente de carro, ficou mais evidente, embora já estivesse lá. Porque uma coisa que acontece em todas as doenças demenciais é que o indivíduo vai perdendo neurônios, vai perdendo, até o ponto que você consegue perceber clinicamente. Tem um fato curioso. Geralmente a degeneração do cérebro, ela já vai em 75% quando você consegue perceber clinicamente. Quando o indivíduo começa a... Foi que eu deixei a chave nele? Será que eu já paguei essa conta? A destruição cerebral já vai para mais da metade. Então, um acidente de moto, se ele teve clinicamente algum tipo de sintoma, porque já há muito tempo atrás já vinha perdendo. Tranquilo? Sim. Outra doença demencial de grande incidência é a demência de mal de Alzheimer. Atinge degeneração neuronal na região específica do cérebro, como o lóbulo ceruleus, hipocampo, substância inominata, córtex temporoparietal e frontal, e aparecimento de redes neurofibrilares. Veja, o indivíduo tem a degeneração do córtex temporoparietal e frontal. Tem ideia da destruição que é isso aqui? O início é sempre insidioso e raramente se sabe quando começou. É classificado de início precoce quando ocorre antes de 65 anos. Quando ocorre precocemente é de decurso rápido e provoca afasia, agrafia, alexia e apraxia. No caso de início tardio, ocorre após 65 anos e aparece novamente próximo dos 90 anos. Porque tem picos, né? Na verdade, tem de aparecimento precoce e tem do aparecimento tardio. O de aparecimento precoce ele ocorre ali por volta do meados da década de 60 do sujeito. 65, 66. E aí quando aparece, ela aparece e ela é muito rápida na degeneração. O de aparecimento tardio é quando o indivíduo vai para lá de 90, 91. Quando aparece por aí, perto de 90, são indícios muito leves, ele começa a ter pequenos esquecimentos, pequenos problemas de reconhecimento. E aí o tratamento é no sentido de vamos diminuir a velocidade. Porque com 90 anos, o sujeito não está na flor da idade. Provavelmente ele vai morrer de outras causas. Vai ter um ataque cardíaco, vai ter uma sepsis, vai ter uma pneumonia e vai morrer antes de morrer de Alzheimer. No caso de 65 anos ou antes, que é de aparecimento precoce, o que o médico vai fazer é tentar retardar ao máximo a evolução da doença e fazer com que ele não morra dessa, mas de outra. Os tratamentos para as doenças demenciais, de uma maneira geral, envolvem
uma depressão do sistema nervoso central. Desculpa, do sistema imunológico. Porque é o sistema imunológico que vai criar uma inflamação que vai causar a morte dos neurônios. Então são doses maciças de corticoides. Só que tem um problema. Qual é o problema? Quando você vai e dá corticoide para o indivíduo, você diminui a defesa imunológica. E aí você deixa o indivíduo suscetível a ataque externo, infecções. O indivíduo fica vulnerável a bactérias, fica vulnerável a vírus, ele fica vulnerável. Então, curiosamente, o tratamento vai fazer com que ele acabe morrendo de outra coisa. Mas essa outra coisa, normalmente, demora a aparecer. Então, a relação custo-benefício vale. Ele vai viver mais, com mais qualidade de vida, quando ele faz esse tipo de tratamento. Até aí, tranquilo? Ok. Coisas aqui que talvez vocês não saibam. Provoca afasia, agrafia, alexia e apraxia. A afasia está relacionada com a incapacidade do sujeito falar, articular palavras, discursos. Tem alguns tipos de afasia, dois mais famosos, são a afasia de Broca e a afasia de Wernicke, que vocês com certeza já conhecem profundamente, mais do que os neurologistas. A agrafia é a incapacidade de escrever. Alexia é a incapacidade de ler. Sabe Alexa? É isso. É para você que não sabe ler, você só fala. E ela te responde, verbalmente. Eu não gosto muito do nome Alex, Alexandre, Alexandra. Porque Alexandre quer dizer aquele que não sabe ler em grego. Já pensou? O analfabeto. É isso que você está dizendo quando você está chamando Alexandre Alexandre, em grego. Ô, professor, então quando um adolescente assim, não consegue aprender a ler, criança adolescente, é isso que ele tem? Pode ser que ele tenha alexia, pode ser que ele tenha dificuldade de aprendizado, pode ser que ele tenha problema de concentração, pode ser que ele tenha déficit intelectual. Tem uma série de coisas que podem influenciar para que o indivíduo não consiga ler. E a Alexia? Alexia é uma delas. A apraxia é aquela confusão que dá bem. Também relacionada com a mobilidade. Mas sim. A colega já respondeu. AVCs. Acidentes vasculares cerebrais. Faltou a apraxia. Ela falou. Apraxia? É a confusão entre os objetos e o conjunto. Alexia. Diz para ele. Sim. Continuando. O que é um acidente vascular cerebral ou AVC? Reconhecer uma comoção. Reconhecer objetos pela comoção. Você vai. O que é isso? Como eu pego isso? Como eu faço para Não, isso fazer eu isso? entendi, eu estou discutindo confusão e objeto só. Ah, tá. Beleza. Então, o que é um AVC? O que é um acidente vascular cerebral? Veja. Vascular e cerebral. Nós temos artérias, principalmente artérias, que existem no nosso cérebro e estão suscetíveis a
mau funcionamento. Qual é a função principal das artérias? Não é distribuir o sangue para áreas onde esse sangue é necessário e, principalmente, fornecer oxigênio e alimento e retirar os dejetos. Oi, Dona Adna. Vocês conhecem Dona Adna? Bom dia. Essa aqui é Dona Adna. Ela é psicóloga. Ela passou pela tortura da supervisão com psicanálise e sobreviveu. Não é legal? Isso só mostra que é possível sobreviver à supervisão com psicanálise. Quem é o supervisor de psicanálise? E com sorriso, né? Mas isso é de nervoso. Assim, o objetivo é que vocês desapareçam, que vocês sumam. Quando vocês voltam e dizem obrigado, é bônus. É bônus. É só bônus. Pois bem, um acidente vascular cerebral acontece quando o sistema de distribuição sanguíneo tem um colapso. Pode acontecer com tristeza profunda. Oi? Isso pode acontecer com uma tristeza profunda. Não vai poder levar isso a... Dificilmente. Vamos lá? Vamos? Ok. Então, que tipos de acidente podem acontecer? Geralmente são dois. É um acidente vascular isquêmico ou um acidente vascular hemorrágico. No acidente vascular isquêmico significa dizer que existe um entupimento na distribuição. Acidente. Existe um entupimento. E, obviamente, o fluxo sanguíneo ou ele vai ser diminuído, ou esse fluxo sanguíneo ele vai ser interrompido. Essa isquemia, ela pode ser provocada por qualquer tipo de embolia. Pode ser uma bolha de ar? Pode. Pode ser de gordura? Pode. Pode ser um trombo de um coágulo que se criou na perna e viajou e foi parar na cabeça? Pode também. Pode ser um fragmento do corpo, como por exemplo uma fratura, um fragmento de osso que vai pela corrente sanguínea e quando chega lá entope. Pode também. Então qualquer objeto, qualquer massa que possa diminuir ou inviabilizar o fluxo sanguíneo naquela área pode provocar um AVC isquêmico. Do ponto de vista de probabilidade, um trombo formado por uma má circulação das pernas é o mais provável. Pessoas que cruzam as pernas, por exemplo, com lombos dentro, podem diminuir o fluxo sanguíneo nas próprias pernas. E aí o que acontece? Não tem um método de coagulação? Quando você se corta, não tem a coagulação? Esse processo de coagulação começa a acontecer com a sua perna cruzada. Não, não é por isso. Depois eu explico. Esse trombo que se forma, quando você se mexe depois, ele vai se mexer. Como assim, tio? Só para lembrar, na medida em que o sangue sai do coração, ele sai numa artéria gigantesca, que é a aorta, e ela vai afunilando.
Você não pode jogar uma avenida numa célula. Você vai diminuindo o calibre até que vira uma capilar. E nesse capilar que você vai diminuindo, a célula retira o que ela precisa, oxigênio e glicose, e libera o que ela não precisa. Dentre várias coisas, ureia, libera gás carbônico, etc. Mas na medida que ela vai distribuindo isso, ali naquele capilar, vai criando uma veia, não é isso? Na veia, no sentido de voltar para o coração, aí ela vai aumentando o calibre, porque várias células vão encaminhando aquele sangue para o coração, não é isso? Então vai se juntando, vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Vai para o coração, vai para o pulmão. Depois, para outras áreas. Só que, aí a parte invertida, depois vai estreitando de novo. E aí aquele trombo que estava espremidinho ali naquela veia se solta, vai ganhando espaço, depois ele vai perdendo espaço. Vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, até que ele tope. Pega um cano, por assim dizer, pequeno o suficiente para que ele não passe. E aí ele vira literalmente um esquema. Esse esquema pode estar no coração e ter um nome específico, infarto. Pode ser no pulmão e ter um nome específico, embolia. Pode ser no cérebro e tem um nome específico, AVC. No caso, AVC, isquêmico. Pode haver uma desobstrução? Tomara. É no cérebro, é, professor? Isso, acidente vascular cerebral. Quando é tromba, né, quando é um elemento trombótico, existem substâncias químicas que conseguem diluir. Então o indivíduo começa a, por exemplo, perder o equilíbrio para um lado, ter dificuldade na fala, ter problema de orientação e consciência. Quando é levado lá para o hospital, pode ser um AVC. Vamos logo. Por quê? Porque o cérebro é extremamente sensível. Faz o exame de imagem e identifica onde é o trombo. Ok, a gente identificou, é um trombo. Dá um remédio na veia e ele dissolve. Muita gente costuma dizer isso. É um afinador de sangue. Tão bonitinho dizer. Ele serve para dissolver exatamente o coágulo. E aí, uma vez que o coágulo ele é dissolvido, o fluxo sanguíneo volta e o indivíduo não vai perder aquela parte do cérebro. Quando chega a tempo. Quando não chega a tempo, você pode até dissolver, mas aquela parte se perdeu. Até aí, tranquilo? Geralmente é num lado do cérebro. E aí, um dos sintomas que você pode ter uma certeza maior é diferença de reação pupilar. O médico vai pegar uma lanterninha e vai botar no seu olho. Aí no olho, quando você coloca a lanterna, a pupila contrai. Quando você coloca no outro, tá lá a midríase. Aí você, isso não é um bom sinal não. Vou dizer uma frase bonitinha, isso não é alvissareiro. Mas não só isso. Geralmente está acompanhado de tontura, dor de cabeça, desequilíbrio, queda, perda na fala, fala pastosa. Eu adoro esse termo, fala pastosa. O indivíduo fala como se tivesse papa na boca, sem botar para fora. E geralmente o indivíduo vai pender para o lado do AVC, isso é a parte curiosa. O cara não tá legal não. Um outro tipo de AVC é o hemorrágico. Curiosamente é o oposto desse. Se por um lado um AVC é provocado porque o sistema de coagulação foi a mais,
ou seja, coagulou o que não precisava coagular, o hemorrágico ele não coagula aquilo que deveria. Então, o que acontece é que as artérias elas sofrem pressão natural. Cada bombear pressiona a artéria, mais do que natural. E o sistema de coagulação serve para isso, para quando acontecem pequenos rompimentos, chegam as plaquetas junto com a vitamina K em um processo complexo e cola ali, de tal forma que aquela fissura que acontece não extravasa muito sangue. Cola, acabou. Resolveu o problema. Só que às vezes o sistema de coagulação não funciona tão bem, ou a fenda que se cria na artéria é grande demais para uma coagulação. Aí você tem um extravasar de sangue significativo. Então o hemorrágico é justamente isso. Quando uma das artérias rompe. Uma das artérias cerebrais ela rompe. Temos no mínimo 3 problemas quando isso acontece. Primeiro, que aquela artéria fornecia sangue para uma determinada área. Se ela está vazando, significa dizer que o fluxo sanguíneo que deveria ir para uma área do cérebro não vai acontecer. 2, você perde sangue. E perder sangue, por perder sangue já é um problema. 3, a caixa craniana ela é hermeticamente fechada. Só existe espaço para poucas coisas entrando ou saindo da caixa craniana. Se você pega, como já deve ter pego, um crânio humano, as áreas de entrada e saída ou são para o osso, no caso do foramen magnum para a entrada da coluna, ou para a entrada e saída de artérias e veias. Fora disso, você encontra o nervo olfatório, o nervo óptico, a medula, através do tronco cerebral e acabou. Só tem essas entradas. Então, se você pega dentro dessa área fechada e começa a extravasar sangue, não tem para onde ir o sangue. Então, ele vai pressionar o cérebro. Então, vai haver, além da hemorragia, uma coisa chamada concussão, que é uma pressão sobre o cérebro. O cérebro vai começar a ser pressionado. Então, veja só, não é só a hemorragia no cérebro, não é só o sangue que está caindo em cima das células, que em si isso já mata as células. Além disso, as áreas não afetadas diretamente vão ser afetadas indiretamente na medida que o cérebro ele vai começar a ser comprimido. As áreas afetadas são do mesmo lado que ocorreu a hemorragia? Primeiro, sim, e na medida que a hemorragia vai evoluindo, o indivíduo apaga, ele perde a consciência, neste caso específico. No outro também pode perder a consciência, não é um fator de diferenciação. Mas o indivíduo ele apaga. Tem um negócio, não sei se vocês já viram, é bem interessante. Obviamente não para quem teve o AVC hemorrágico. O indivíduo está com a pressão intracraniana, o que é que o médico faz? Ele precisa, em primeiro lugar, aliviar a pressão intracraniana. Então ele vai na parte mais fina da calota craniana e vai perfurar. Ele bota o paciente de lado, fixa a cabeça dele, faz um corte de bisturi aqui na área temporal, afasta a musculatura, afasta a pele, chega ao osso e chega com aquela, não é uma furadeira, mas enfim, um elemento cirúrgico que parece uma furadeira. E vai no osso temporal e quando tira que o sangue extravasa, o sujeito abre o olho. Porque a pressão diminuiu, aí ele é capaz de consciência. Aí ele abre o olho. Depois disso, uma vez identificada a área da hemorragia, ele vai tentar conter essa hemorragia. Aí ele contém a hemorragia e a partir dali vamos ver quais são os danos que nós temos e o que podemos reverter. Quanto mais cedo se fizer qualquer tipo de intervenção em relação ao AVC,
menos neurônios você perde. Se já perdeu neurônios, todo AVC você vai perder muitos. Mas a questão é, quantos mais você pode perder se nada for feito? Tranquilo até aí? Tem também o tipo de hemorragia que acontece, que ela é curiosa. Vocês lembram que a ex-mulher do presidente Lula morreu por um problema arterial cerebral? Lembram que a esposa de Lula morreu, não lembra? Você não lembra, não? Sabe, só para dizer, só uma pergunta, sabe quem é Lula, né? Sabe? Luiz Inácio, presidente. Bom, já vamos daí. A Janja é que vem depois da que morreu. Só para dizer. Isso, Marisa Levi. Exatamente, esse é o nome. No cérebro dela tinha uma artéria que, em vez de ser assim, tinha uma falha. Essa parte aqui era mais frágil, e aí foi cedendo a pressão. O nome disso é aneurisma. Pode ficar gigante. O problema do aneurisma, além de criar uma pressão, é que ele pode romper. E aí você tem um AVC hemorrágico, derivado de aneurisma. Quando você tem um AVC hemorrágico, você tem uma área aqui de rompimento, veja que essa área para você colar, ajeitar é bem menor. No aneurisma, quando rompe, é como uma bola, uma bexiga que você estoura. Bem mais complicado. Essa Aneurisma? mas tipo a veia, no caso que está normal, ela tem um antiparecitina. Tem. Se não tiver, a gente. Mas tipo aí exacerbado. Aqui é num ponto específico exacerbado. E aí ela faz aquele elemento saculiforme. Tem alguma causa para isso? Quer dizer, é uma característica, acaba acontecendo, algumas pessoas são mais suscetíveis a. Alguns aneurismas acontecem no cérebro, quando acontece aneurisma cerebral. Tem alguns que acontecem em outras áreas, aneurisma aórtico. Esse é para o sujeito estar andando, conversando, daqui a pouco faz. Morreu. Faz sentido. Não necessariamente, ela pode acontecer inclusive nas veias mais calibrosas, como por exemplo no círculo de Willis. Ao redor da medula tem umas artérias bem calibrosas que tem aqui das carótidas. Então assim, pode acontecer nelas. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Quem disse que eu terminei? Ainda tem um comentário. Fatores que podem contribuir. Pressão sanguínea alta, grande quantidade de gordura LDL, que não é o HDL, que é o bom, é o LDL, que é o ruim. Grande quantidade de glicose no sangue,
trombofilia, uso de drogas como cigarro, bebida alcoólica, drogas ilícitas, além de hábitos sedentários. Né? Significa dizer que uma pessoa que tem hábitos saudáveis, não usa drogas, não é trombofílico, não possa ter um AVC? Não disse isso. Só estou dizendo que a probabilidade é maior. Pessoas jovens têm AVC, probabilidade bem pequena. Pessoas idosas têm AVC, maior probabilidade. Significa dizer que terão? Não disse isso. Novamente, são tantos fatores que você não pode dizer é ou não é, ou deixa de ser. Tranquilo? Agora, se não tem dúvidas, terminamos. Sim! Aviso. A próxima aula vai ser lá no laboratório. Então, vão lá para o laboratório, sala 503, se me falha a memória. Respire. Vou dizer de novo. Bem devagar agora. A próxima aula vai ser lá no laboratório, sala 503. Vocês precisam, para entrar na sala, estar com sapato fechado, calça, evidentemente camisa, né? Ninguém vai vir sensualizando isso. E jaleco. São itens essenciais para entrar. Ah, professor, eu trouxe jaleco, mas tudo saia. Professor, eu vim de calça, mas a minha sandália é aberta. Professor, essa camisa branca vale com jaleco? Nem eu. Eu também. Jaleco, calça, sapato fechado. E eu pressuponho que você vai estar de camisa.